Beleza, galera? Hoje é dia 28 de agosto de 2018, acabou de acabar a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional e para resumir aqui, eu achei muito boa, excelente. Eu vou falar cada uma das 10 perguntas e vou dar uma ênfase um pouco maior em 3 que eu achei que o Bolsonaro poderia ter respondido um pouco melhor. Para começar o bafafá, eu achei muito interessante Bolsonaro citando novamente Roberto Marinho no final da entrevista, o Bonner olhando para a cara dele falando assim, o senhor vai repetir mesmo? E o Bolsonaro fala, vou, e tal, e fala. Outra coisa interessante, que ele tentou mostrar o kit gay lá, e o Jornal Nacional mudou a câmera, não deixou mostrar. O William Bonner ainda fala assim, isso aí é imoral. Pô, é pra criança de 6 anos. O Bolsonaro falou, isso aqui é pra criança de 6 anos. Como assim é imoral? Então você já vê a bobagem lá que ele falou. E depois, na hora que o Bolsonaro falou que a menina lá recebia menos do que o William Bonner, ela também ficou no veneno. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Vamos lá, começando. A primeira pergunta para variar. Só deixar registrado aqui. Muita gente fala assim, pô, mas o Bolsonaro só fala a mesma coisa, é sempre a mesma entrevista. Lógico, é assim mesmo. A gente que já acompanha ele há um tempo, a gente sabe que as perguntas geralmente vão ser as mesmas, as respostas dele geralmente vão ser as mesmas. Não tem muito do que fugir. Só que as pessoas que não o conhecem acabam conhecendo e não acham nada repetitivo. Mas para quem já acompanha, acha um pouquinho repetitivo sim. Mas vamos lá. Primeira pergunta, eles falam a respeito da família. Como você se apresenta como um novo se sua família é toda da política, não sei o quê. E ele fala, eu sou o novo porque eu sempre fui do legislativo, nunca atuei no executivo e sou honesto, nunca participei de pataquada nenhuma. Ou seja, só de falar isso, ele é o novo, sim. O novo com uma experiência dentro da política. 2, ele fala a respeito da economia. O Bonner pergunta, mas você não fala muito do Paulo Guedes, mas será que você não vai virar refém do Paulo Guedes e tudo mais? E o Bolsonaro fala o seguinte, falou, eu tenho que ter confiança nos meus subordinados. Todos os meus ministros eu tenho que ter confiança nele. Por quê? O Bonner estava querendo dizer que você não vai ficar nas mãos do Paulo Guedes, tipo o Paulo Guedes chega, Bolsonaro tem que fazer isso, o Bolsonaro fala que não, e ele fala, então eu vou embora. Então ele falou assim, tenho que ter confiança nos meus ministros, e isso é meio óbvio, e ele insistiu bastante nessa pergunta, e Bolsonaro falou, a gente não casa pensando numa reserva, né, vou casar aqui, se não der certo meu casamento, vou lá e já tenho uma outra de reserva, não. Paulo Guedes é a mesma coisa, ele tem um compromisso com o Paulo Guedes, se por uma eventualidade, ele até falou na entrevista, falou assim, com certeza a gente não vai se separar por picuinha, mas se acontecer alguma coisa, vamos supor, pode acontecer, se acontecer, a gente vai pensar em outra pessoa. O plano é o mesmo, o plano é o quê? De uma economia liberal. É o Paulo Guedes, poderia ter sido outro, então não tem que pensar em substituto mesmo, e isso acaba sendo até um voto de confiança para o Paulo Guedes. Eu falo assim, Paulo Guedes, eu tô te chamando, mas você já tem aquele na reserva ali, se você fizer cagada, você sai e aquele outro entra. Então, é isso que ele falou e tem que ser feito isso mesmo. Aí a terceira pergunta também foi sobre o Paulo Guedes. A quarta também, existe possibilidade de demitir o Paulo Guedes? Mesma coisa. Depois a quinta pergunta, a menina lá, esqueci o nome até da repórter lá, fala sobre a mulher que ganha 25% a mais do que os homens, ela fala que, você já disse que se contratasse mulher pagaria menos. Mentira! Inclusive ele fala, onde você viu isso aí? Você leu, ouviu? Onde você viu isso aí? E ela falou assim, não, eu li, ouvi. E ele falou, mentira, porque eu nunca falei isso. Nunca falei que se contratasse uma mulher pagaria menos. E a mulher lá falando, e o Estado tem que intervir. Ou seja, a mentalidade marxista, mentalidade do Estado interventor, mentalidade de esquerda. E é lógico que o Bolsonaro pegou e falou o seguinte, falou assim, o Estado não tem que intervir. Lógico, funcionário público, a legislação já prevê o salário é o mesmo. Agora, no mercado, quem vai decidir o quanto paga e para quem paga e como paga é o empregador. Isso aí é meio óbvio. Se eu tenho uma empresa e eu tenho uma mulher contratada que ela é o bicho, eu não vou pagar menos para ela com risco de perder ela para o concorrente. Eu vou pagar mais. Então é isso que ele quer dizer, que é o empresário que decide quanto que o empregado vai receber. É uma questão de obviedade. Imagina o Estado tendo que determinar salário. Com base no que o Estado vai determinar o salário? E será que em locais em que mulher recebe mais, em vez do homem aumentar o salário, não seria a mulher que receberia menos para igualar o salário do homem?
Então, tá certíssimo, o Estado não tem que intervir nisso. E aí foi aquela hora que eu falei no começo, eu falei assim, o Bolsonaro falou assim, pô, vocês aí, um casal exercendo uma função parecida e provavelmente ele ganha mais que você. O William Bonner, ele é homem. E ela fica possessa, a menina lá. Falou assim, eu jamais aceitaria receber menos. E ela ainda fala assim, mas a questão do salário é problema meu. Você não tem que nada falar com isso. Ficou puta. Você não tem nada a ver com isso e tudo mais. Eu jamais aceitaria trabalhar no mesmo cargo, recebendo menos do que um homem, aquele blá blá blá. Mas foi o tiro certeiro que o Bolsonaro deu ali. Eu dei risada na hora, muito bom. E aí no embalo, ele aproveitou e ainda falou assim, porque nessa hora a menina falou, e aqui o senhor é um candidato e eu posso cobrar porque quem paga o seu salário sou eu e tudo mais, através dos impostos. E aí o Bolsonaro também dá uma bola dentro nervosa. Ele fala assim, vocês da emissora Globo recebem muita grana da União, então, teoricamente, eu também pago o seu salário. 10. Aí o Bonner vai falar sobre emprego, direitos trabalhistas e pergunta, quais direitos os trabalhadores deixariam de ter caso você fosse eleito? Porque você já falou por aí que vai chegar um momento que os trabalhadores vão ter que escolher entre ter menos direitos e ter mais emprego. E aí, essa questão, essa e mais duas que depois a gente vai falar, eu achei que o Bolsonaro deveria ter explicado um pouco mais. Ele poderia ter falado o seguinte, a questão é o seguinte, nessa ele saiu bem, ele falou que o Estado, os direitos trabalhistas previstos no artigo 7º não vão mudar, porque quem tem que mudar isso é Câmara e Senado, não é o presidente da República, não é o chefe do Executivo que vai tirar direitos trabalhistas. Mas o que ele deveria ter falado? Ele falou, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitos direitos acabam resultando em mais desemprego. Então ele deveria ter falado, a minha ideia é flexibilizar, ele até falou um pouco, mas não ficou tão claro assim para quem não conhece ele. Minha ideia é desburocratizar para que o empresário tenha mais condições de investir, com isso ele contrate mais funcionário, com a flexibilização. Então, se você for reparar, a Venezuela tem mais direitos trabalhistas que o Brasil. Você gostaria de ir para lá? Posto que não. No México também tem mais direitos trabalhistas do que nos Estados Unidos, mas você não vê americano descendo para o México, você vê mexicano subindo para os Estados Unidos. Então é isso que ele quer dizer. Ele falou assim, quais são os direitos que você tiraria? Ele saiu bem, ele falou assim, não, eu não tiraria nenhum. Mas, por exemplo, flexibilidade de horário, alguma coisa mais ou menos desse tipo, para a pessoa poder ter um emprego, do que ter um monte de direito garantido, mas não ter o bendito do emprego. A 7ª questão foi sobre a PEC dos domésticos, né? Bolsonaro falou que votou contra, e é o seguinte, aí é outra questão que eu achei que ele poderia ter explanado um pouco melhor. A PEC dos domésticos, não sei se vocês lembram aí, ele burocratizou mais. Ou seja, concedeu mais direitos aos trabalhadores domésticos, aos empregados domésticos, né? Em compensação, você onerou quem contrata. E essa responde a mesma questão anterior. Porque quando você onera demais quem está empregando, consequentemente essa pessoa desmotiva a empregar. Então o que acontecia? Às vezes a pessoa tinha lá uma pessoa para trabalhar para ela, uma empregada doméstica, por exemplo, aí o Estado onerou essa pessoa, o que essa pessoa faz? Falou, não quero mais. Falou, forte abraço. E demite a pessoa. É isso que ele quis dizer. Então, essa PEC acabou aumentando o desemprego para as empregadas domésticas. É o mesmo exemplo anterior. Elas têm mais direitos, porém menos emprego. E aí a menina lá ficou falando, mas isso aí não está aprovado em lugar nenhum, que caiu, que aumentou o desemprego das domésticas e tudo mais com a PEC e tudo mais. Para você ver, porque isso aí é meio óbvio isso que eu falei. O Estado intervindo nessa relação de trabalho, consequentemente, acarretará o desemprego. Então é uma questão também de relação comercial entre patrão e empregado. Se o empregado doméstico não está feliz, vai procurar outro emprego em outro lugar. Se o empregador gosta daquele tipo de trabalho, ele vai acabar pagando mais. É assim que se resolve esse problema econômico aí, problema de relação patrão-empregado. Não colocando um contra o outro. Depois a 8ª pergunta, vamos falar que a cada 19 horas um gay morre ou assassinado ou comete suicídio por causa da homofobia. E aí
O Bolsonaro falou a respeito de novo do kit gay, de como começou todo esse papo de chamarem ele de homofóbico e tudo mais. Mas eu achei que ele poderia ter respondido a pergunta mais enfaticamente, depois puxado o gancho pro kit gay. E aí foi interessante porque ele quis mostrar lá o kit gay e a Globo não deixou, afastou a câmera e não deixou ele mostrar, mas depois ele publicou no Facebook dele. O que ele tinha que ter feito ali? Falou assim, ah, beleza, a cada 19 horas um gay morre, mas espera aí, qual que é o critério para saber se esse gay morreu pelo simples fato de ser gay? Simples. Por quê? Porque se o gay morre assassinado num roubo qualquer, vai ser contabilizado como um gay. Se morre num crime passional, é considerado como homofobia. Se morre, sei lá, acidente de trânsito ou qualquer outra coisa, vai acabar colocando lá na homofobia. Uma coisa não está ligada à outra, mas daí o que eles fazem? A militância pega e coloca todos os gays que morreram e coloca tudo como sendo questão de homofobia. Agora, questões, dados concretos de chegar assim e falar assim, não, eu bati ou eu matei ele simplesmente porque ele é gay, aonde que tem esse dado? Eu desconheço. Então, essa pergunta que eles fizeram aqui é capciosa e não existe esse dado aí de que a cada 19 morre por ser gay. Lorota, lorota. A nona questão foi a respeito de segurança pública, falam de favela, violência se combate com violência. O William Bonner fala pro Bolsonaro, você falou que violência combate com violência e tudo mais. E aí o Bolsonaro respondeu com a obviedade de sempre, que não devia causar repulsa e dúvida em ninguém isso. É óbvio que a violência se combate com violência. E é o que ele falou assim, ó, se o vagabundo tá com fuzil, o PM tem que estar com uma .50. Se o vagabundo tá com uma .50, o militar tem que estar com um tanque de guerra. É isso que ele quis dizer. Você não adianta querer combater violência com práticas sociais, com palestras, com canções. Não adianta, é meio óbvio, mas só que as pessoas não querem ouvir o óbvio. As pessoas não querem ouvir a verdade. E aí depois ficam batendo naquela tecla de que, vai ter bala perdida, vítimas vão morrer, tanto o William quanto a menina falou isso, vítimas vão morrer. Aí eu achei também que o Bolsonaro poderia ter sido mais enfático, ele poderia ter falado o seguinte, falou assim, ó, guerra é guerra. Agora tem gente morrendo lá. Agora, nas favelas, tem pessoas inocentes morrendo, tem policiais morrendo, tem militares das Forças Armadas morrendo. Agora estão morrendo. Guerra é guerra. Vai morrer inocente? Vai. Lógico que vai. Mas não tem jeito. Aí o Bolsonaro falou bem, falou assim, ó, e aí? Então já que vai morrer gente, vai ter bala perdida, então a tropa não entra, deixa lá a criminalidade tomar conta geral. E é isso que eles querem? E aí até o exemplo do Bolsonaro foi interessante. Ele falou a respeito das tropas no Haiti que resolveram o problema lá com violência. Com vagabundagem violenta, você resolve com mais violência e aí você resolve. É a violência institucionalizada do Estado, que não é aquela violência para todo mundo, que dá a impressão que o pessoal da Globo quer que as pessoas pensem isso. Pensem que vai sobrar borrachada, tiro para todo mundo. Não. É a violência contra os violentos. É assim que se combate a violência. Por fim, ele fala dos aliados, fala a frase do vice dele, o Hamilton Mourão, que falou que se as organizações, se os órgãos, se as instituições não se virassem, se não dessem jeito, os militares teriam que impor. E aí pergunta o Bonner, mas quando que aconteceria isso? E aí o Bolsonaro saiu bem, ele falou assim, quando aconteceu isso, quando que a situação se tornou insustentável, em 64 aconteceu, mas quando seria insustentável hoje? Só em caso de última necessidade. Quando que ia acontecer isso? Num caos geral. Tanto que ele falou, a gente não é a favor da ditadura, vamos falar assim, de intervenção militar. Não. Tanto é que ele está participando de um processo eleitoral. Agora, se a situação se tornar insustentável, claro que as Forças Armadas vão intervir. Não tem jeito. Imagina o Brasil na situação que a Venezuela está. Com certeza os militares assumiriam. E eu aposto que você pediria isso. Então, mas aí o Bonner e a menina lá tentam fazer de tudo para falar que não, eles vão tomar o poder e vão implantar a ditadura, o militarismo vai tomar conta e tudo mais. Não vão. Não vão. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E o pior é o William Bonner falando que o golpe de 64, que está previsto nos livros. Nos livros de quê? Baseado no Paulo Freire? Baseado nessa cambada de esquerdistas que escreveram os livros das nossas crianças e adolescentes
desde o ensino básico até o ensino médio e nas faculdades? Tem credibilidade algum? Tem credibilidade isso, William Bonner? Tem? Credibilidade você vai ter aqui, William Bonner. Quer saber sobre o regime militar, William Bonner? Compre o livro A Verdade Sufocada. Pelo menos você vai ter uma versão contrária a toda essa excremento esquerdista que entubaram na gente aí falando a respeito do regime militar. Então, com isso, encerro o vídeo. No final, de novo, o Bolsonaro citou a respeito do Roberto Marinho, depois ele falou as palavras lá, por que ele deveria ser ou acho que era isso, né? O que ele espera para o Brasil do futuro, aquela pataquada lá daquela campanha que a Globo faz, o pessoal fica mandando um videozinho, falou lá que o Brasil precisa, sim, de um presidente honesto, patriota, que tenha Deus no coração. Só isso você já está nos 3 pilares aí, tá excelente. E, num resumo aí geral, gostei da entrevista. Só essas 3 ou 4 perguntinhas ali eu achei que ele poderia ter desenrolado um pouco mais, um pouco melhor, mas a gente está aqui para dar um auxílio para ele, beleza? Forte abraço e até a próxima.